Valores do fim dos tempos. Por David Wilkerson. Deus está realizando um trabalho secreto em nossos dias. Ele está levantando um povo faminto que cada vez mais se mostra insatisfeito com o sistema carnal e mundano que existe agora, até na igreja. Esses famintos por Deus dizem entre si: não é como deveria ser. Há algo mais. O gigantismo e o sensacionalismo de tudo isso nos deixaram vazios e áridos. Queremos mais. Mais do que entretenimento. Mais do que edifícios enormes e bonitos. Mais do que um evangelho raso vindo de pessoas famosas. Queremos valores mais profundos. Queremos ver a Jesus. Queremos vestes imaculadas de justiça. Queremos voltar a fazer as coisas sob total dependência de Deus. Vejo isso pelo país todo atualmente, cristãos desiludidos buscando realidade. As pessoas que frequentam o culto estão começando a jejuar e orar. Elas são as que choram no espaço entre a entrada e o altar do templo. E estão chorando por mais profundidade e mais valores eternos vindos do púlpito. Se o ministro da igreja entra por caminhos egocêntricos, perseguindo sonhos dispendiosos, elas sairão em busca de um lugar onde suas necessidades mais profundas serão cuidadas. Sei que é um fato, que numerosos ministros atualmente compartilham comigo da fome de um trabalho de Deus mais profundo na igreja e no ministério. Parece haver uma rede subterrânea secreta de homens de Deus, homens que estão se esvaziando, se humilhando, e voltando ao lugar secreto de oração. Há pouco encontrei inúmeros pastores de várias denominações, que estão orando de 6 a 8 horas por dia. Estão jejuando. Alguns destes amados homens de Deus sofrem com a situação da igreja atualmente. Deus está revelando a todos que se dobram em oração, que uma obra nova e gloriosa do Espírito está prestes a se revelar. Deus vai agitar tudo o que há. Ele vai romper o velho sistema político e apóstata da igreja. Ele vai invalidar a estrutura formal da superigreja. Ele vai escorraçar de sua presença todos que estejam envolvidos em ministérios de autopromoção. Sejam honestos, santos de Deus. Pergunta: vocês estão realmente satisfeitos com o sistema religioso atualmente, em especial em sua igreja? Alguns estão, mas a maioria não está tendo suas necessidades atendidas. Acredito que tenhamos nos desviado da rota da verdadeira espiritualidade. A espiritualidade escolhida de tantos cristãos de hoje é resultado direto da aceitação da carne, tentar cumprir a obra do reino em nossa própria força, com métodos do mundo. Os nossos valores estão se tornando pervertidos. Que vergonha para nós! Estamos substituindo valores eternos por temporais. Há evangelistas e mestres que se especializam em dizer aos crentes o quanto Deus lhes deve. Bênçãos espirituais são engrandecidas, as espirituais minimizadas. Segundo alguns, é nosso direito sermos ricos, termos sucesso, e sermos imunes a toda dor. Esses mestres se apontam como exemplos de prosperidade. Olhem para mim, se diz, eu provo as promessas. Eu vivo bem, nunca fico doente, não tenho contas para pagar. Dirijo o melhor carro, vivo na melhor casa. Funciona para mim, então creia como eu creio, e poderá ter o que eu tenho. Tópico 1. Olhos como chama de fogo. Amado, quanto deste ensinamento se manterá diante do julgamento de Cristo? Há uma percepção crescente em mim, de que a maior parte de nossos ensinos modernos autocentralizados será consumido diante dos olhos em chama do Filho de Deus. João, em sua visão do Filho de Deus, viu uma cena impressionante. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo. Apocalipse 1 versículo 14. E João prossegue, caía a seus pés como morto. Versículo 17. Será que algum de nós,
mestres ou evangelistas, será capaz de ficar diante daqueles olhos penetrantes de chamas de fogo? Será que algum cristão pode olhá-lo nos olhos? Nenhum ego pode resistir ao seu olhar. Nenhum sonho egoísta pode ficar sem ser exposto. Todo pecado oculto será mostrado como abominação terrível aos seus olhos. Tudo que acumulamos queimará. Pergunta: todas as grandes obras que fizemos para Ele, com tanto zelo e suor, elas também serão queimadas. Pergunta: o que você está fazendo é importante para o reino de Deus. Deus pode conceder o desejo do seu coração, mas enviar fraqueza à sua alma. Deus atendeu Israel no desejo de terem um rei, mas ele mais tarde os disciplinou por suas motivações egoístas. Pergunta: estaria você meio que competindo? Está fazendo coisas para Deus só para acompanhar os outros? Na eternidade, olhando para trás, o quanto tudo isso realmente será necessário? Perguntas: filhos de Deus, do que vale isso que vocês e eu estamos fazendo? Será que temos motivações baseadas em valores eternos? Se verdadeiramente cremos que o fim está sobre nós, o que deveríamos estar fazendo quanto à purificação dos nossos valores? O que é necessário para nos despertar e nos retirar desse impulso ao comodismo e ao conforto? Confesso que levou anos para que eu vivesse só para os valores eternos. Me dói pensar no tempo e no dinheiro que desperdicei tentando construir algo tangível para Deus. Eu queria algo que as pessoas pudessem ver. O quão importante estes prédios são para o reino de Deus, pensava eu. Convenci a mim mesmo de que Deus merece o melhor. Ele merece, mas não em tijolos, cimento e aço. Ele merece o melhor do nosso tempo e de nossa rendição. Graças a Deus pelo dia em que o Espírito me revelou o quão superficiais eram os meus valores. Passei 20 anos planejando programações, construindo prédios, correndo o mundo todo tentando mostrar a Deus o quão importante eu era para o seu reino. O tempo todo a minha reputação cresceu como ministro de fé e de visão. Porém, após cada projeto novo, eu sentia decepção. Nem bem um prédio estava terminado, e eu já estava planejando um outro. Eu era o homem de ideias para Deus. Eu tinha mais ideias do que qualquer pastor do país. Ideias sobre como evangelizar, como organizar programas para o Novo Testamento. Os programas e ideias tinham sucesso o suficiente para me prender e conservar na monotonia dos negócios. Mas o tempo todo o meu coração ansiava por mais. Eu sabia que a bênção não estava em construir. Não estava em um planejamento bem feito para chegar aos perdidos. Não estava na grandeza, e nem na atividade. Eu descobri através da maneira mais difícil, que a glória de Deus, a paz e a alegria do Espírito, estavam em eu estar despojado, esvaziado, e tornado totalmente fraco. Deus teve de expor todos os meus valores. Ele colocou os seus olhos de fogo sobre a minha alma, e mostrou que seria melhor eu rejeitar o meu velho modo de fazer as coisas, ou então me perder nos labirintos do ativismo autoimposto. Agora, a minha maior alegria é esperar nele pela orientação. Criei um tempo para estar a sós com ele, e preparei minha alma para habitar em sua suave presença. Ele está me deixando sentir o que o Espírito está dizendo a essa geração. Quanto mais me esvazia, mais me preenche com o desejo de depender somente dele em tudo. Vejo agora que todo este tempo o Senhor estava esperando que eu depusesse os meus planos, minhas ambições, e me desse a Ele como servo. A transpiração agora acabou, acabou a pressão. Ele está recriando todos os meus valores. Tópico 2. O abalo final. Perguntas: o que vai acontecer quando Deus começar a agitar e abalar todas as coisas? Quando todos os falsos valores desmoronarem, e os sonhos e planos terrenos perderem o significado. É triste, mas muitos dos filhos de Deus vão acabar aturdidos e confusos.
À medida que o mundo se mover em direção a um colapso econômico, quando a perseguição cair mesmo sobre nações civilizadas, quando os governos estiverem convulsionando e atordoados à beira do colapso total, pergunta: quantos cristãos conseguirão passar pelo teste? Multidões dentre o povo de Deus se perguntaram onde estão. Ministros presos nas armadilhas da visão humana abandonaram o ministério confusos, e seu trabalho se mostrará sem proveito. As pessoas estarão se perguntando: do que se trata? O que está acontecendo? Como será o futuro? Onde estamos? Quem pode nos dizer a mente de Deus? Estamos agora nos movendo rapidamente para o tempo do fim. É melhor que estejamos na posse de uma visão celestial de santidade e humildade. O tempo de testes cai sobre nós com velocidade do relâmpago. Será preciso mais do que doutrina ou ensinamentos especiais para nos cuidar. Vamos ter de realmente conhecer o Senhor em sua plenitude. É melhor que tenhamos os olhos postos em valores eternos. Só as coisas espirituais permanecerá. Só as pessoas espirituais vão compreender o que está acontecendo, e não vão desfalecer. Precisamos estar ligados à mente do Espírito para não sermos impressionados pelas mudanças radicais que virão. Temos de nos colocar em uma posição na qual nada tenhamos a perder. Precisamos nos afastar de todo o refúgio e de toda a sucata de nossa vida, de qualquer modo vamos mesmo perder isso. Lhe pergunto, o quanto de Deus você possui nessa hora final de desintegração e medo? O quanto você está ligado a essa terra? Quão transitórios são os seus desejos? Os seus valores foram peneirados e purificados pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso. Quanto do mundo lhe interessa? Quanto tempo é consumido correndo atrás de coisas que agora não importam? Tópico 3. Inquietude do fim dos tempos. Você vai saber quando o Espírito estiver lhe chamando para sair do cristianismo superficial que o cerca. Você saberá quando o Senhor estiver querendo lhe tocar de modo sobrenatural. Você saberá quando Ele estiver lhe chamando para sair da rotina. Ele vai agitar o seu ninho. Uma inexplicável inquietação divina virá sobre si. Você ficará desinteressado do que estiver fazendo. Todos os seus sucessos vão lhe deixar sentindo-se vazio e não realizado. Nada que você tenha ou faça atenderá sua necessidade de realidade. Você sentirá que algo muito profundo em si ainda não foi preenchido, perguntas que nunca foram respondidas. Uma sombra de insatisfação será lançada sobre toda a sua vida. Isso marca Deus tratando com você de modo sobrenatural, tentando libertá-lo de tudo que você aprecia e estima. É a maneira que ele usa para lhe mostrar que suas necessidades são realmente espirituais e não físicas. Você vai sentir a magnética atração dele para que volte à oração, volte à fome espiritual, ao quebrantamento e ao auto-esvaziamento. Breve, você estará tocando aqueles valores eternos que satisfazem, e sua alma bradará: é isso que eu estava querendo todo este tempo. Ele removeu o valor terreno e o substituiu pelo espiritual. Santos, a palavra-chave é fome. Ele prometeu alimentar o coração faminto. Eu nunca tive tanta fome de Deus. É uma fome que às vezes quase me imunda. Cada hora do dia o meu coração o busca. Porque os seus pensamentos estão sempre em minha mente, as coisas do mundo perderam o significado. Vejo-as como Paulo via, nada além de refúgio, como esterco deste mundo. Estou me tornando um ninguém, e isso é tão bom. Pergunta: a sua alma tem fome demais do Espírito na vida? Se é assim, cesse essa guerra civil em você submetendo tudo que tem ao Mestre. A pressão cessa no exato momento que você se rende inteiro a Ele. Você poderá conhecer a paz e a felicidade reais no momento que cessar de querer ser alguém. Deseje nada senão a Jesus, e a sua vida ganhará novo significado. Tópico 4. Não desperdice mais uma hora.
A minha maior dor é que levou tanto tempo para eu sair da frente de Deus. Desperdicei anos fazendo coisas simplesmente pela paixão. Eu estava cego espiritualmente, não sabendo que Deus deve claramente dirigir cada passo que dou. Eu tinha um púlpito internacional, pregando a milhares de pessoas, com altares cheios de gente. Graças a Deus que Ele me mostrou que havia muito mais do que isso. Os números e as multidões não significavam nada. Quero é ver pessoas se aprofundando no Senhor. Não quero mais ter nada a ver com decisões superficiais. Deus teve de mudar totalmente a minha maneira de pensar, e agora, como Gideão, eu sei que grande nem sempre é o melhor. Não deixe isso acontecer com você. Faça um levantamento da sua vida e de seus valores. Tranque-se a sós com Deus em seu lugar de oração. Ore zelosamente pedindo fome espiritual. Peça que Deus lhe dê um espírito de pesar por desperdiçar tanto tempo. Ore por um maior desejo pela sua palavra. Ore por um coração quebrantado. Ore por uma vida limpa, por uma obra purificadora em sua vida. E então se prepare para ser lançado ao fogo da provação. Ele purificará os filhos de Levi, Malaquias 3, versículo 3. Posso lhe dizer que vale a pena. A limpeza talvez não seja alegre, mas dolorosa. Mas logo você glorificará o Senhor pelos resultados em sua vida. Toda a ansiedade vai perecer. Toda a ambição mundana também. Os seus olhos espirituais serão abertos para a verdade. O Espírito lhe dará conhecimento de revelação. Você trocará as riquezas desse mundo pelas reais riquezas de Cristo Jesus. Você despertará cada manhã com alegria transbordante. A sua alma cantará: encontrei o que minha alma buscava. Descanso, maravilhoso descanso em meu Senhor. Então, poderá dizer com Davi, o salmista: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16, versículo 11. Versículos finais. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 10 e 12. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. 1 Pedro 4, versículo 7. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, versículo 12. Uma pergunta: você também sente este chamado para um caminhar mais profundo com Deus? Deixe seu comentário e compartilhe a mensagem abençoando outras pessoas. Gratidão.